Muito bom mais uma vez poder falar sobre Deus com vocês. E hoje eu quero começar uma série de reflexões, não apenas sobre Deus, mas sobre a nossa jornada no que nós chamamos de igreja. Esse desafio, o desafio da gente fazer um feedback. A gente está aprendendo, nós somos uma geração que estamos aprendendo a importância do feedback. A gente sempre precisou disso, aqui a gente deu um nome bonito agora, né? De sentar, avaliar, poder rever, poder encarar. Hoje a gente tem esse nome de feedback. Hoje, o meu desafio aqui é a gente conseguir parar e pensar e refletir sobre o que é essa experiência dessa jornada que a gente chama de igreja. O que é viver em comunidade? O que é essa experiência? Eu quero começar lembrando de uma pequena história, de um pequeno vilarejo de uma ilha onde havia um grande fluxo de pescadores, de navegadores, de médias e grandes embarcações. E na ponta da ilha era um trecho muito perigoso, muito rochoso, um trecho de difícil acesso. E vira e mexe você tinha naufrágios ali, acidentes. Então, quando isso acontecia, as pessoas do vilarejo se mobilizavam, corriam para lá, para poder então dar assistência, dar os primeiros socorros, acolher aquelas pessoas que estavam ali. E alguém um dia percebeu, olha, nós precisamos ter uma estrutura melhor, para que a gente possa atender, pessoas podem ser melhor cuidadas, a gente pode até salvar algumas pessoas se a gente conseguir dar um socorro melhor aqui no local. Então eles se mobilizaram e construíram um pequeno posto de salvamento. Se mobilizaram, juntaram, cada um deu um pouco ali, e eles construíram um pequeno lugar, com uma estrutura muito rústica, muito simples, mas para quando houvesse necessidade, as pessoas pudessem ali ser atendidas, ali pudessem ser cuidadas. E o tempo passa e de repente tem então mais um naufrágio, mais um problema, e as pessoas correm para lá, e aquele posto de salvamento então pôde ser usado, e foi muito bem usado. E assim o tempo passou, aquele posto de salvamento foi sendo salvo, e as pessoas perceberam, olha, é muito complicado quando acontece o naufrágio, e aí nós temos que ter o acesso da vila até aqui. Esse tempo que a gente tem de chegar da vila até aqui, algumas pessoas poderiam ser salvas, se nós pudéssemos encurtar. Então é importante sempre ter alguém aqui no posto de salvamento. Então eles começaram, entre eles, fazer uma escala, e as pessoas permaneciam ali no posto de salvamento, revezando, e quando era necessário, aquelas pessoas davam os primeiros socorros enquanto o pessoal da vila chegava. E as pessoas que começaram a passar tempo ali perceberam, olha, podia ter uma estrutura melhor aqui, né? A gente passa um tempo aqui podia a estrutura ser um pouquinho mais fechada para não ficar tão frio, ela podia ser um pouco mais adequada para a gente descansar, dormir aqui, podia ter uma decoração melhor. E o pessoal então começou, cada um que ia para a sua escala dava uma ideia, juntava alguma coisa e foram melhorando o posto de salvamento. Um decorava, outro levou uma geladeira, arrumaram a cozinha, aumentaram a cozinha. Falou, já que tem cozinha e domingo, né, que a ilha é tão bonita, a gente podia trazer nossos filhos aqui, vamos trazer nossos filhos. Aí eles juntavam a criançada toda, falou, já que a gente traz a família para a gente almoçar aqui no domingo, vamos fazer um varandão aqui, né? Que a gente põe umas mesas, aos domingos todo mundo da vila ia para lá, né? Virar um festão lá, né? Todo mundo se programava para ir lá para o posto de salvamento, ficava lá. E aí começou a juntar, começou a crescer o posto de salvamento, começou a ser decorado, muito bem caprichado. Teve gente que doou sofá, ganharam tapete, teve gente que até pintou quadro para colocar lá. Ficou assim, ó, maravilhoso o posto de salvamento. Com aquele varandão, então, com as mesas, então a turma curtia demais o posto de salvamento. E o que aconteceu? Um naufrágio. Com o naufrágio, as pessoas precisavam ser atendidas. E pessoas que sofrem o naufrágio, que têm que ser atendidas, traz sujeira, sangue, bagunça. E algumas pessoas ficaram incomodadas. Olha, estava tão bonito, estava tudo caprichado, tão limpo, né? Depois do naufrágio, olha como ficou isso aqui.
Pô, a gente podia fazer o seguinte, então. A gente pode fazer uma estrutura aqui do lado, né? A gente separa aqui uma estrutura para quando precisar atender alguma pessoa do naufrágio, a gente atende lá. A gente leva para lá. E aí as pessoas, não, vamos fazer uma escala para alguém ficar lá. E as pessoas ficaram lá. Passou o tempo. Hoje, quando você chega naquela ilha, você tem ao longo da ilha várias estruturas maravilhosas, mas você não encontra mais posto de salvamento e continua tendo naufrágio e as pessoas continuam morrendo. Essa parábola é uma parábola sobre a igreja. Por que existe a igreja? Qual o sentido de ser igreja? Qual o sentido de ser comunidade? Por que pertencer a um grupo de pessoas? Por que fazer parte de um grupo de pessoas que a gente chama de igreja? Que experiência é essa? Qual a importância disso? Qual a relevância disso? Por isso que hoje, nos próximos 2 domingos, nós queremos fazer esse confronto. Essa série, nós estamos chamando ela de Irmãos. Eu brinquei de manhã porque a gente tem a expressão aí, o pai está on, né? Mas essas 3 semanas a questão não é o pai está on, é se o irmão está on, né? O irmão está on, né? A nosso desafio é pensar nisso. O pai a gente sabe que está on, graças a Deus que ele permanece on, né? O pai está on sempre, né? Ainda bem, né? Mas e o irmão? O irmão está on? A irmã está on? A nossa reflexão, a gente dividiu ela em 3 partes. Hoje, eu quero pensar no ir aqui como esse movimento que eu preciso fazer em direção a quem está perto de mim. Semana que vem, com a palavra mãos, nós queremos pensar sobre esse desafio que a gente tem de servir ao outro. E no último domingo, nós queremos juntar isso e refletir por que Deus nos fez verdadeiramente comunidade. O que é essa vida que nós podemos experimentar? Ou seja, que posto de salvamento nós somos? Será que realmente nós temos acolhido pessoas dos naufrágios da vida? Ou a gente se tornou um clube bonito, decorado, que tem área para todo mundo vir, passar o domingão aqui? Quem nós somos? O que Deus nos colocou aqui? Você que tem mais tempo como cristão numa comunidade, por onde você passou? O que você viu acontecer com a igreja? Quais foram as suas experiências? Você que não tinha experiência com a igreja, qual a imagem que você tinha do que é ser uma igreja? E eu convido você a entender isso, que muito do que nós vemos e se mostra como igreja não é o que Deus tinha para nós, não é o posto de salvamento que Ele queria que a gente se tornasse. Eu quero fazer essa jornada com você num texto, que é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25. Me permito aqui fazer um parênteses e explicar por que esse texto está na Bíblia, o que ele representa. Nós temos textos na Bíblia e essa é uma carta, né? A estrutura desse texto é uma carta, ou seja, é uma mensagem que foi gravada para os cristãos. Nós temos cartas que foram escritas diretamente para algumas pessoas. Tem a carta para o Timóteo, Paulo foi lá e escreveu para o Timóteo. A carta do Tito. Tem cartas que foram escritas de um modo geral. Então, Hebreus é uma delas. Hebreus é uma expressão que nós não estamos muito familiarizados. Nós estamos mais familiarizados com uma outra expressão que é judeu. E aqui o judeu, ele representa, e é uma identidade. E ele tem a ver com a região de Judá. A capital ali é Jerusalém. Então, o Judá, por isso que uma das imagens de Jesus, ele é o leão de Judá. Ou seja, ele é a raiz de Davi. E essa região aqui tem uma identidade ligada geográfica. Por isso que o judaísmo, né, ele ganha esse nome. Então, ele tem a ver com os judeus, com as pessoas dessa região. Porque eles se separaram da parte do norte do reino, que era o reino de Israel, e ficou só a parte do sul, que era a parte do reino de Judá. Então essa nova religião, essa nova estrutura vai se chamar judaísmo.
que eram desses irmãos, dos judeus. O judaísmo existe até hoje. Na época de Jesus, Jesus foi um judeu e apresentou um novo caminho para Deus. Então, mas nós temos essa expressão, quem são os hebreus? Aqui não é uma região, os hebreus aqui não é uma cidade. Corinto é uma cidade que tem até hoje, mas não é uma cidade. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é para Roma. Foi escrita para a igreja lá em Roma, para os cristãos que moravam na cidade de Roma. Mas hebreus? Quem são esses hebreus? O autor aqui, a gente não sabe quem é esse autor. Por muito tempo a gente achou que era Paulo, mas provavelmente não é Paulo pelo jeito de falar, pelo vocabulário. Então provavelmente não foi Paulo que escreveu essa carta. E a igreja não deixou para nós esse mistério aqui, ou seja, quem que escreveu. Mas ainda bem que essa carta foi guardada para nós. Hebreus é uma expressão mais antiga e ela tem a ver com peregrino. O Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da cidade onde ele morava, ele peregrinar e ele mudar para uma nova região. E daqui nós temos essa herança do que são os hebreus, são esses peregrinos. Essas pessoas, eles não são nômades no sentido que eles não têm terra, porque eles vão ganhar uma terra, Deus vai dar terra para eles, mas eles eram peregrinos, eles saíram da escravidão e peregrinaram. Então, o autor aqui, ele tem essa sacada e ele vai lembrar disso, nós somos desse povo, nós somos esses peregrinos. Aqui, não importa de que cidade, de que igreja você está, você faz parte desses peregrinos aqui, desses hebreus. Mas em especial, essas comunidades aqui estão vivendo um momento do cristianismo bem específico. Aqui já passou muito tempo, provavelmente passaram aqui uns 40 anos, de que Jesus morreu e ressuscitou, que a igreja começou. A igreja bombou, viralizou em toda a região. Tudo quanto é canto tem cristão. E agora existe uma questão que é a perseguição. A princípio, os cristãos eram confundidos com os judeus. E como os judeus eles tinham uma relação com o Estado romano, em que eles tinham uma certa liberdade e um respeito como escravos, ou seja, da estrutura do Império Romano a lidar com os escravos, aqui, então, no princípio eles eram considerados cristãos, judeus, é uma forma de judaísmo. Só que aqui já não. Aqui os próprios judeus já estão dizendo, eles não são judeus. Eles não são judeus. Se você lembrar, o Paulo, ele chegava numa cidade e ele ia nas escolas dos judeus ensinar. Ele era um mestre, um rabino, né? Muito sábio. Muito, o cara era fera demais. Quando ele chegava, então ia lá fazer uma masterclass para a turma, né? E fazia uma masterclass e no final, o que ele entregava, né? Fazia o lançamento ali, o que ele entregava? Jesus, os judeus. Aí os caras falaram, rapaz, olha só, hein? E a gente não imaginava isso. Só que nessa época aqui, ele não podia mais os cristãos não podiam fazer mais isso, porque os judeus perceberam. Nós não queremos esse Jesus, eles não são judeus. Os judeus tinham se convertido e esses judeus que se converteram aqui agora estão sendo perseguidos. Eles não são mais aceitos pelos judeus e também não são aceitos pelos romanos. Passou a década de 70. E se a gente lembrar, né, aqui nós temos a grande destruição do templo, tá? E eles vão ser condenados injustamente, acusados disso. Então o período aqui é difícil. O período aqui é muito difícil. E o que está acontecendo? Essa turma está desanimando. Essa turma aqui está caindo fora. Essa turma aqui, ela está agora colocando em xeque se vale a pena continuar sendo cristão ou não. Se vale a pena continuar numa comunidade, nessa comunidade, fazer parte, se identificar com esse grupo. Hoje a gente percebe isso muito claramente se a gente pensar nos movimentos políticos ou nos movimentos ideológicos. Você tem alguns sinais, a pessoa se identificar, você fica assim, me identifico ou não me identifico? Hoje ainda estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu quando chego num lugar, as pessoas vão tomar café. Se eu vejo que a maioria ali toma café sem açúcar, aí beleza, eu falo, não, o meu é sem açúcar. Se eu vejo que a turma ali é do açúcar, do melado, eu vou no café com açúcar.
né? Eu não me identifico com alguém que toma café sem açúcar, né? Não vou criar inimizade ali. O cristão ele tinha sido identificado, marcado. Essa turma aqui, os líderes morreram, os primeiros pastores morreram. O que o autor de Hebreus está fazendo? Assim como João fez no seu evangelho, ele lembra quem é Jesus. Os primeiros capítulos, ele vai falar sobre que Jesus é o Filho de Deus. Os capítulos 7 a 10 ali, ele vai falar que Jesus é o sacerdote. Por que ele vai pegar essa figura do sacerdote? O sacerdote é a figura principal na religião e ele tem um papel único. E ele vai dizer, Jesus é esse sumo sacerdote. Mas por que ele faz isso? Ele queria mostrar, ganhar autoridade? Ele queria mostrar que ele conhecia muito? Não. A Bíblia não perde tempo. A Bíblia não foi escrita para satisfazer o nosso conhecimento. Além de falar o seguinte, na época, escrever era muito caro, né? E assim, eles tinham muito mais coisa para fazer, eles iam ficar perdendo tempo de querer ganhar moral, né? Falar, deixa eu gastar meu conhecimento com vocês aqui, deixa eu dar uma palhinha aqui de tudo que eu conheço. Por que era importante do autor de Hebreus fazer várias reflexões, as considerações? Não é que nem político, você faz a pergunta para um político, ele dá aquela volta toda e ainda nem responde, né? Tem habilidade, o político tem a habilidade de dar uma resposta de 1 hora sem responder nada, né? Então, assim, por que ele gasta 10 capítulos, ou seja, 80% do livro? Ele tem um motivo aqui. Se você está aberto comigo aí, no capítulo 10, versículo 19, tem uma palavra-chave aqui. E toda vez que aparece isso aqui na Bíblia, isso tem uma importância única. Ele começa o texto dizendo, portanto. Sabe tudo que eu vim falando para vocês? Falei que Jesus é o Filho de Deus. Gastei tempo falando sobre isso para que vocês entendam bem que Ele é o Filho de Deus. Gastei tempo falando que Ele é o sumo sacerdote. Por que eu fiz isso? É o portanto aqui. Falou, ó, eu tenho um motivo porque eu gastei tempo falando disso para vocês. Portanto, a nossa vida tem que ser mais assim, né? Tem coisas no casamento que faltam uns portanto, né? A gente enrola, fala, mas não chega no portanto, né? Às vezes tem relacionamentos, amizades que a gente não chega no portanto, né? Tinha que ter aquele momento, falar, beleza, você falou, lembrou, e cadê o portanto? Né? Daí, por quê? Às vezes a gente não consegue colocar portantos nos nossos relacionamentos. A gente está sentindo, percebendo aquele enrola, mas não consegue dizer, ó, portanto para mim, né? Dizer assim, ó, a implicação é essa, o funil termina aqui, né? Esse, portanto, é a boca do funil. Ele está dizendo assim, ó, por que eu cheguei até aqui? Então perceba o que ele vai dizer. Podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Ele está lembrando uma expressão aqui, porque lá no templo tem um lugar especial separado, que só o sumo sacerdote entra, e tem uma cortina, né, de 3 camadas de couro lá, que só o sumo sacerdote acessa uma vez no ano, para pedir perdão pelos pecados de todos. Só o sumo sacerdote, isso era tão sério que o sumo sacerdote entrava com um sininho no pescoço, né? Então assim, e se ele entrasse lá sem estar purificado e preparado, ele morria lá dentro. E ele entrava com uma cordinha amarrada para que pudesse puxar o corpo dele se necessário, para não precisar entrar lá e retirar o corpo dele. Quando Jesus morre, os evangelhos vão dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Quem rasgou o véu, essa relação, esse impedimento que havia, foi o próprio Deus. Ele rasga isso dizendo, agora, como Jesus se entregou por vocês, vocês têm livre acesso, vocês não precisam mais de outro sacerdote, vocês já têm alguém que assumiu como sumo sacerdote, que é Jesus. Ele está lembrando isso, ele está resumindo o que ele já explicou nos capítulos. E ele segue, então avante, cheios de fé,
confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o dia se aproxima. Perceba que o autor de Hebreus aqui, ele vai usar uma tríade, que é uma tríade que Paulo já usou. Ele está falando de fé, esperança e amor. Ele vai dizer, você tem que manter firme a sua fé. Isso aqui é imagem pública, identidade. Se fosse hoje, mais ou menos o seguinte: faça uma avaliação das suas postagens. Dá uma geral aí, qual que é a sua confissão pública? Qual que é a sua imagem pública? Se eu avaliar os teus posts aí, se eu pegar o que você postou em 30 dias, qual que é a tua imagem? O que eu conheço de você? Qual é a sua identidade? É isso? Confissão de fé, ele está dizendo que é isso. É público, ou seja, o que eu confesso, que imagem eu transmito para as pessoas. Claro que existe a falsidade, existe aqui a hipocrisia, que é você apresentar uma imagem que você não é. Existe isso. Ele está desafiando a gente a pensar sobre identidade. Qual que é a sua identidade? A grande pergunta é essa: qual que é a sua identidade? Se tem algo que destrói a nossa vida, não ter identidade. Quem eu sou? Aonde eu estou aí? Quais são minhas raízes? O que me identifica? Se tem algo que tira da gente o propósito da vida, é não ter identidade. É quando eu não me entendo, eu não me percebo, eu não consigo me localizar. Eu estou desconectado de tudo. O autor aqui está dizendo, qual que é a sua identidade? Você tem segurança na sua identidade? Quem você é? E quando ele fala de identidade, ele pensa em duas dimensões. Nós temos essa identidade pessoal e tem uma identidade comunitária. De manhã eu lembrei sobre isso. Hoje nós vivemos com um desafio, eu tenho feito essa reflexão. Eu sou pai de uma única filha, mas eu sou de uma família de 5 irmãos, de 6 irmãos, tenho mais 5, né? Então a Ayla tem muitos tios e muitos primos, né? E assim, então imagina que até para ela ensinar a aprender sobre todos os primos, ela confunde tio, às vezes primo, não sei o que, quem é quem, né? Mas ela tem isso. Agora, as próximas gerações, e cada vez nós temos menos filhos e filhos únicos, como vão ser essas relações de tio e primo? A filha da Ayla não vai ter tia. Foram pensar nisso? As nossas relações comunitárias. Nós vivemos uma relação. Como é que a gente constrói relações? Alguns de nós estamos acostumados, talvez com famílias mais nucleares. Isso não seja tão agressivo para você. Mas quem é de muvuca que domingo reúne todo mundo, né? Que aí né, aquela mesa grande de italiano, né, para comer frango com maionese, né? Então assim junta tudo. Como é que é essa experiência comunitária? A que eu pertenço? Que grupo que eu pertenço? O que me identifica comunitariamente? Então assim, aqui não só que time que eu torço, qual é o partido político que eu me simpatizo, qual que é a minha ideologia pessoal, como é que onde eu moro. Tem gente que cresceu na mesma rua, não é? Tem gente que assim tem amigos da vida porque assim passou a vida toda na mesma rua, só saiu de casa para casar e às vezes casa e vai morar na mesma rua ainda, né? O que é para a gente hoje, para nós, que a gente, né, mora num condomínio que ao mesmo tempo não é nada, né? O que é rua para nós hoje? O que é rua para a Ayla? O que vai ser a experiência de rua? A experiência de rua para a Ayla não vai ser a mesma experiência que eu tive lá na rua Rio do Sul, lá no bairro Guanabara, em Joinville. Ao mesmo tempo que ela tem muito mais segurança, mas ela não tem a experiência de rua que nós tivemos. Eu quero lembrar com você as palavras do Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman já faleceu há alguns anos, ele é um sociólogo e é ele que criou o termo, o conceito da modernidade líquida, de que nada dura hoje, tudo é descartável, as relações são descartáveis. E é o que ele vai falar sobre identidade. Porque quem nós somos? Estamos todos numa solidão e numa multidão.
Então, ao mesmo tempo, eu estou sozinho no meio de um monte de gente. Estou conectado com todo mundo, mas não tenho relação com ninguém. Estou aí, ou seja, conheço todo mundo, sei de todo mundo. Tanto que hoje, nós estamos estudando o nosso comportamento, por exemplo, a FOMO, né? Hoje é um distúrbio que a gente estuda, que é essa sensação que a gente tem, que é uma percepção de que eu estou por fora de algo, tem algo que eu não estou acompanhando, porque viralizou e eu não assisti aquele vídeo, eu não fiquei sabendo daquele meme, né? Isso já destrói a minha vida, né? Parece que o mundo acabou porque eu não fiquei sabendo daquele meme. Sim, a gente vive essa relação de solidão e de multidão ao mesmo tempo. Que identidade nós temos? Como é que nós estamos construindo isso? O autor de Hebreus está preocupado com a nossa identidade. E o portanto dele vai nos fazer refletir sobre identidade. Quando ele fala de identidade pessoal, ele fez questão de lembrar isso. Olha, você se tornou filho de Deus. Você mudou a sua relação com Deus. Ele saiu do genérico aqui, ele saiu do geral, de todo mundo, da percepção assim, eu sou filho de Deus. Não, aqui não é um sentimento, não é uma percepção assim, porque eu estou nesse mundo, eu sou filho de Deus. A pergunta é, você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem convicção disso? O que implica dizer assim, eu tenho uma relação com Deus, que é uma relação que eu sou filho dele. Eu tenho certeza disso, eu sei o que isso significa. E não apenas essa ideia romantizada, idealizada, de que assim, eu sou filho desse pai maravilhoso. Identidade pessoal. Agora, tem uma identidade comunitária. Eu sou seu irmão. Eu sou sua irmã. Aí vem a pergunta, o irmão está on, né? Ou não, né? Por que é importante? Por que o autor de Hebreus está preocupado aqui? Perceba que quando ele vai falar de igreja, ele não usa o termo grego igreja. Já fazia 40 anos que essa palavra era usada para se referir à igreja. E ele não usa a palavra igreja. E ele tem um motivo para fazer isso. Ele vai usar uma palavra relacionada com a expressão sinagoga. O que era sinagoga? O judeu, ele tinha o templo lá em Jerusalém, onde ele ia uma vez no ano. Mas na sua vila, próximo de si, eles tinham uma sinagoga, onde aos sábados eles se reuniam. Lugares pequenos, simples, onde eles se reuniam. O nosso culto segue o modelo da sinagoga. Eles se reuniam para orar, para fazer um estudo, uma reflexão e ter gratidão. Então, sim, esse lugar onde eles frequentavam. Por que ele pega gancho nisso para dizer o seguinte, olha, há um problema com o conceito de igreja. O que era o conceito de igreja aqui? O conceito de igreja tinha universalizado. A igreja de Cristo, todos os cristãos, essa igreja em todo lugar. Eu sou cristão. Eu sou evangélico. Que é tudo e nada ao mesmo tempo. E o que ele faz cirurgicamente? Ele usa um termo que quer dizer o seguinte, qual que é a tua sinagoga? Qual que é o lugar pequenininho onde você vai e você realmente tem engajamento? Que você se identifica, que você participa, que é a sua sinagoga. É como se ele estivesse perguntando assim, eu não estou perguntando se você vai lá para Jerusalém uma vez por ano, se você faz parte da igreja. A pergunta é, você tem uma comunidade, uma sinagoga, gente perto? Isso aqui não tem a ver com o tamanho de igreja. Eu participei de uma igreja em Londrina que tinha 2.500 membros. E eu tinha minha sinagoga lá dentro, tinha relações próximas. Pessoas com quem eu dividia a vida, que eu tinha irmãos e irmãs. Então isso não tem a ver com o tamanho da igreja. Porque a gente pode ser uma igreja pequena e nós estamos vivendo isso. Nós somos uma igreja que não tem nem 100 pessoas. E nós não somos sinagoga. Porque a maioria de nós aqui não somos irmãos. Porque irmão é um tipo de relacionamento. Irmão é uma forma de se relacionar. Como eu trato você, quem é você?
Talvez a gente seja até irmão, mas uma família problemática, né? Aquele irmão que a gente não se dá, não se fala, né? Tipo assim, né? A questão é assim, nós estamos falando de uma experiência de pessoas que têm uma relação com Deus, e o autor está dizendo, olha, a questão não é só a relação que vocês têm vertical de ser filho de Deus, mas você precisa construir uma relação horizontal, uma identidade comunitária. E ele continua, e ele vai usar um verbo, que é o verbo provocar. Esse verbo provocar, esse verbo grego aqui, ele é usado na medicina para convulsão, é o paroxismo, aquilo que provoca no corpo convulsão. Quando o corpo convulsiona é um paroxismo, ou seja, o corpo ali ele entra em choque, ele tem uma reação a um processo. É esse verbo aqui, e geralmente ele tem uma conotação negativa. Uma das vezes que esse verbo é usado na Bíblia é para falar do problema que houve entre Paulo e Barnabé. Atos 15, 29, vai dizer que os dois estavam ali e houve uma desavença, né, entre eles, um problema entre eles. E isso causou a separação deles. Perceba que o autor de Hebreus, ele vai buscar esse verbo para dizer o seguinte: o que você provoca no outro? O que eu provoco em você? O que você provoca em mim? Então ele está dizendo o seguinte: uma comunidade de irmãos se provocam. É ou não é assim, né? Irmão é isso, né? Então, assim, quem tem irmão sabe disso. Irmão não se provoca, vive se cutucando, brigando, assim, né? Não é isso? Se de alguma maneira, quem é irmandade mesmo, irmão, se esfrega, se lixa, né? Briga, resolve, se amassa, e é isso, né? Empurra, resolve. Ele está dizendo assim: o que você provoca no outro? Quando não tem provocação, tem apatia, que relação que é essa? Ou tem distância? Porque há uma diferença entre consumo e comunidade. A grande questão de uma relação de irmãos, há uma diferença da relação de irmãos e a relação de consumidores. De você entrar aqui no domingo e você consumir essa experiência com Deus. Você vai ser abençoado, sua alma tocada, Deus vai falar com você. A questão não é eu e Deus. Você pode muito bem sempre continuar aqui aos domingos e ser abençoado por Deus, vir aqui cantar, agradecer a Deus, louvar a Deus. Mas o autor do Hebreus está lembrando o seguinte: mas espera aí, e o outro lado da moeda? Como é que é a sua relação com quem está aqui? Que lugar é esse para você? O quanto que você realmente é irmão para mim? Se você é irmão para mim, o que eu provoco em você? E o que você provoca em mim? Porque se a gente não se provoca, esse é um primeiro sinal que nós não estamos vivendo como irmãos. Somos irmãos distantes. No mínimo, uma família problemática. O autor de Hebreus, ele está cutucando aquelas pessoas no meio da sua crise, dos seus problemas, dizendo o seguinte: olha, agora é o momento que nós mais precisamos uns dos outros. Tanto que ele vai mostrar um sinal, ele vai dizer isso. Falou: olha, nós precisamos mais do que ir ao culto. Nós precisamos ir em direção ao outro. Mas nem no culto eles estavam indo. Ele precisa dizer assim: gente, nós somos uma família de irmãos que estão tão distantes que você nem considera estar junto com o seu irmão, pelo menos no domingo. E nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás. Nós não estamos falando dos nossos dias. De uma igreja como a nossa, de que as pessoas não estavam mais juntas. Ele está dizendo: olha, mas nem estar junto no domingo você consegue com seus irmãos? Que relação é essa que você tem com as pessoas? Que relação é essa? Lembra do portanto dele? Falou: se realmente você acredita que Deus enviou Jesus como Filho de Deus, que você realmente acredita que Jesus se tornou esse sumo sacerdote para você ter livre acesso a Deus e você tem todas as promessas na sua vida, essa transformação e essa garantia tem uma implicação para que você mude o relacionamento. A nossa tendência natural é ser autocentrado, a vida tem que vir, as pessoas têm que vir em nossa direção.
Quando o Evangelho nos transforma, nós somos mobilizados a ir em direção, a ser outro-centrado. Amor é ser outro-centrado. O amor é um movimento. Você não vai conseguir manter um casamento se você não aprender a fazer movimento em direção à sua esposa e seu marido. Você não consegue restaurar uma família se o pai não faz movimento em direção aos filhos, os filhos não fazem movimentos em direção aos pais. Não tem casamento que sobrevive a pessoas autocentradas, não tem família que sobrevive a membros autocentrados, não tem igreja que sobrevive se a gente permanecer autocentrado. As palavras do autor lembram para mim e para você, olha, eu estou chamando você a fazer movimentos em direção ao outro. Que experiência é essa? Quando a gente se provoca, isso traz amor. A palavra ali, ele vai falar sobre encorajamento mútuo. Encorajamento, aqui nos lembra a música que a gente abriu esse encontro. Aquilo que me traz força para caminhar. O encorajamento é essa mão estendida. O encorajamento é você ter esse reforço que sozinho... encorajamento é diferente de resiliência. Resiliência é algo individual. Eu preciso ser resiliente. Você não consegue ser resiliente por mim. Mas o que ele está falando não é de resiliência, de você conseguir sobreviver, levanta aí, vamos lá. O que ele está falando é que irmãos levantam uns aos outros. É encorajamento. Ele está falando de encorajamento, ou seja, a gente está perto, a gente provoca um no outro o ânimo para continuar. A gente provoca um no outro a lembrança de quem é Deus. A gente provoca um no outro ânimo, a gente provoca um no outro amor, a gente provoca a cura, a gente provoca felicidade, a gente provoca cuidado. Início desse ano, nós paramos para fazer uma avaliação. E eu fiz questão nessa avaliação, o feedback começou por mim. E uma das coisas que eu ouvi sobre mim é de que o que eu provoquei em muitas pessoas aqui, a começar pelos líderes, não foi encorajamento. Eu tive que reconhecer de que muitas vezes o que eu provoquei foi afastamento. Pela minha postura, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de resolver. O que eu provoquei foi distância em vez de aproximação. O Evangelho nos chama a aproximar, a gente provocar a unidade, a gente cutucar um outro, cuidar um do outro, de se resolver. O convite de Deus para mim e para você é você fazer parte de uma família em que nós somos irmãos e nós cuidamos uns dos outros, carregamos as cargas uns dos outros. Se a gente lembrar o que Paulo fala para a igreja de Roma, ele está dizendo, é o tipo de gente que chora quando você chora, se alegra quando você alegra. Quem é que celebra o seu aniversário? Quem é que celebra com você as suas vitórias? Trocou de carro, terminou a casa, conseguiu um emprego novo, você terminou um projeto, você se formou, você conseguiu aquela viagem faz tempo que você queria fazer. Quem celebra com você as suas vitórias? Quem é que chora com você os seus dramas? Quem é que chora as suas frustrações? Quem é que chora com a gente? Paulo está dizendo isso. Quando a gente aprende a viver irmandade, a gente se alegra junto, a gente chora junto. Isso aqui não é apenas amizade, porque a gente nunca vai construir amizade aqui, gente. As amizades sempre vão ser muito restritas. Nós não estamos falando de amizade. Amizade é um círculo íntimo específico. Quando eu falo de irmandade, é um tipo de relacionamento que a gente tem que não é tão profundo quanto a amizade, mas tem um mínimo de cuidado, de proximidade. É mais do que uma sociedade, é mais do que apenas uma agenda. É isso que Deus tem para mim e para você. É nesse ambiente que eu quero que a minha filha cresça. Que a minha filha, a Ayla, possa ter pessoas que conhecem ela pelo nome e não apenas filha do pastor. De pessoas que ela deseja estar junto. Eu lembro um dia que a gente veio aqui para gravar durante a pandemia e aquele dia acabou comigo. Porque nós encostei o carro ali, a gente saiu de casa, eu e a Acla, não tinha com quem deixar a Ayla.
E quando ela chega ali e vê isso aqui tudo fechado, e ela pergunta, mas cadê as outras pessoas? Onde estão meus amigos? E tive que explicar para ela que a gente ia entrar e gravar aqui. Ela não queria sair do carro. Não, eu quero ficar aqui no carro. Não quero entrar. Eu quero oferecer para minha filha uma comunidade onde ela tem irmãos de verdade. Não irmão perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos se atravessar, né? Mas eu espero que a gente provoque mais amor do que ódio, né? Que a gente provoque mais vida do que morte, que a gente provoque mais alegria do que tristeza, mas a gente se provoque. Quando a gente desafia, e por onde a gente começa? O autor de Hebreus já deu a dica. No mínimo, você está aqui no domingo. Hoje de manhã, quando terminou a mensagem, tinha 2 famílias novas aqui. As pessoas saíram e as 2 famílias novas ficaram sozinhas. Eles ouviram eu falar sobre ir em direção ao seu irmão, mas cada um saiu conversando com quem conhece e as 2 famílias novas ficaram sozinhas. É ir em direção. Você abrir mão de tomar um café com quem você conhece e você conseguir perceber alguém novo aqui. É você abrir mão e colocar na sua agenda um tempo para estar mais perto, um tempo para ter um grupo pequeno, um tempo para se aproximar das pessoas. Você tem tempo para maratonar, né, uma série nova, mas não consegue jantar com alguém, gastar tempo com amigos. Quando eu falo de movimento, desse ir é isso. A gente gasta energia nisso, a gente gasta tempo, a gente gasta a nossa vida. Muitos de nós aqui passamos por diversas experiências de igreja. E hoje Deus está dizendo para você, você tem a oportunidade de reconstruir isso. Daquilo que você aprendeu a ser irmão, você colocar em prática. Daquilo que você aprendeu a não ser irmão, você colocar em prática. Você que está chegando, é isso que nós queremos ser, é isso que nós queremos mais do que um bom domingo. Nós queremos ser uma irmandade, verdadeiramente cuidar uns dos outros. Para mim não é um problema a igreja crescer. E a gente espera que a igreja cresça, que mais pessoas conheçam sobre o amor maravilhoso de Jesus, a graça de Deus. A questão para mim é a gente crescer apenas como uma atividade e não como uma comunidade. A gente crescer isolado, ser uma multidão onde nós temos solidão aqui. O convite de Deus para mim e para você é que a gente divida a vida, leve a carga uns dos outros, que a gente se provoque no amor, que a gente encoraje uns aos outros, que a gente cuide uns dos outros. E quem chegar aqui machucado vai ser cuidado por nós. Quem chegar aqui desacreditado do que pode ser uma igreja, redescobrir o que pode ser uma comunidade. Quem chegar aqui sem entender o que é ser uma igreja, poder descobrir o que é ter irmão de verdade. Porque o irmão está on, né? A irmã está on. Eu percebo quando você não vem. Alguns de vocês aqui não vêm. Quem vai perceber sua falta aqui? Gente, imagina assim que você fica aqui algumas semanas sem vir, e quando você volta, alguém diz assim, que bom ver você de novo. Cara, isso não é comunidade. Isso não é irmandade, né? Depois que apareceu, depois de um tempo, que bom que você voltou. Irmandade é o seguinte, não vi você, como é que você está? Aconteceu alguma coisa? Ou então, até se você já viajou, você já sabia. Você não precisa nem ligar, porque você já sabia. Você é irmão, né? Você está sabendo. Esse dia eu dei uma dura numa pessoa, a filha ficou doente. Falei, cara, como assim? Sua filha está doente e ninguém sabe. Para pelo menos a gente orar por você e dizer assim, olha, pedir a Deus pela sua filha, pela melhora da saúde. Que Deus nos ajude a ser família, comunidade, irmãos. A nossa jornada aqui é essa, e eu convido você a gente construir isso.
Você não vai fazer esse movimento em direção a todos que estão aqui. Mas você pode começar a fazer movimentos. Estando aqui aos domingos, quando estiver aqui, perceber quem está próximo de você. Durante a semana, poder se engajar num grupo pequeno. Poder perceber pessoas, se aproximar de pessoas. Fazer movimentos. Esse é o convite de Deus para nós. Nós nos tornarmos mais do que uma estrutura. Nós sermos verdadeiramente uma irmandade. Uma família de irmãos. Deus, nós pedimos tua ajuda. O Senhor sabe o que é para nós família. O Senhor sabe o que é para nós pensar em irmãos. O Senhor sabe o que é para as experiências que nós tivemos já em nossas famílias, o quanto nossas famílias foram saudáveis, o quanto as nossas relações familiares foram saudáveis e referência para nós. Para alguns de nós isso começa numa cura emocional, de poder considerar o outro como família e como irmãos. O Senhor sabe por onde nós passamos, daqueles que aqui tiveram experiências dolorosas e difíceis com outras igrejas. Pai, nos ajuda a recomeçar, nos ajuda a fazer movimentos novamente. Quem está chegando, ó Deus, que possa descobrir em nós, possa ver em nós, ser acolhido por outros irmãos. Pai, nos ajuda a acolher de verdade. Nós queremos mais do que sorrisos. Pai, nós queremos mais do que um carinho na porta. Nós queremos verdadeiramente, ó Deus, sermos irmãos. Verdadeiramente dispor a nossa vida para cuidar uns dos outros. Nos ajuda a construir essa comunidade de irmãos, ó Pai. Nos livra do perigo de nos tornarmos um clube, de nos tornarmos um show, de nos tornarmos um evento. Ajuda-nos a construir relacionamentos autênticos e verdadeiros, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a descobrir o que é verdadeiramente amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a fazer movimentos centrados no outro. Pai, abre a nossa agenda, abre o nosso coração, abre a nossa vida. Deus, nos ajuda com os nossos portantos. Pai, tanto tempo se passou e a Tua palavra ainda é verdadeira para nós, ó Deus. Nos ajuda. Essa é a nossa oração em nome daquele que morreu fazendo movimento em nossa direção. Essa é a nossa oração em nome daquele que morreu para ser o primeiro de muitos irmãos. Nós fazemos essa oração em nome daquele que morreu para que nós pudéssemos também vivermos como irmãos. Nós oramos em nome de Jesus.